Pessoal, vamos à lição número 12, penúltima lição do trimestre, segunda parte do tema que estamos estudando, que é a questão do selo de Deus e da marca da besta. Na lição número 11, só para contexto, a gente observou as características do povo de Deus que recebe dele o seu selo. Na lição número 12, a gente se concentra principalmente na observação de qual é o comportamento da besta e como ela exerce o seu poder para marcar ou para selar aqueles que são seus, e em contraste, obviamente, como é que Deus faz para selar os seus. As características vimos na outra semana, a apresentação do engano a gente vê nesta semana e que tipo de embates o povo de Deus vai ter dentro dessa manifestação do engano. Então, vamos a ela. Lição número 12, título da lição e verso. Quem me ajuda aí? Selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Verso para memorizar. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, 10. Então, o texto escolhido para base da lição dessa semana, que está em Apocalipse 13, tem uma coisa interessante de ligação com a semana passada, que é o finalzinho. Aqui está a perseverança dos santos, a fidelidade dos santos. Duas características que vimos na lição da semana passada: a fé em Jesus e a perseverança inabalável, que junta tanto a fé em Jesus quanto a guarda dos mandamentos na expressão fidelidade. Então, uma coisa importante aqui: o texto descreve que a vida não será fácil. Ele deixa bem claro que o que vem pela frente é difícil, é complexo, mas ele tem um C interessante no contexto. Deus conhece o ser humano e sabe o quanto e o que cada ser humano está apto a suportar. E aqui dentro desse contexto vem: se alguém tiver de ir a cativeiro irá; se alguém tiver que ser morto pela espada, assim o será. E esse se está condicionado ao Deus que guia o seu povo. E ele sabe quem pode ou não enfrentar cada coisa e sabe quando retirar cada um desses contextos. E essa é uma das razões pelas quais uma parte do povo de Deus sofre, às vezes, desmesuradamente, e outra parte do povo de Deus parece passar uma vida tranquila, sem grandes embates. E isso não quer dizer que um tenha mais fé ou menos fé que o outro. Só quer dizer que a resiliência entre o povo de Deus é diferente, e Deus, conhecendo essa extensão da resiliência, essa tenacidade possível para alguns ou outros não, faz com que o modelo de proteção atinja uns diferentemente de outros. E isso é importante de observar nesse texto que introduz a lição, ligando com a lição da semana passada, que descreve qual é o nível de fé necessário e a robustez dessa fé necessária para esse tempo. E aqui vem uma questão importante. Como ninguém sabe quem é que tem a resiliência, como a gente não sabe avaliar qual é a extensão do que somos aptos pela fé a suportar, o preparo é igual para todos. E aqui está a parte importante do modelo. Esse C mostra tanto o fato da misericórdia de Deus, de um lado, quanto mostra a necessidade do preparo incondicional para todos. Se eu sou ou não aquele que vai enfrentar isso que está descrito, é Deus quem decide. Mas o preparo é igual para todo mundo. Se eu tenho a tenacidade, mas não desenvolvo a fé, vou me perder. Se eu não tenho a tenacidade, e Deus poderia ser misericordioso comigo e me retirar antes, mas não desenvolvo a fé, estou perdido do mesmo jeito. Ou seja, o preparo é incondicional. A escolha do que eu vou suportar e vou sofrer está nas mãos de Deus, e a gente entende que ele sabe o que cada um é capaz ou o que cada um está apto a enfrentar. Nenhuma aprovação será maior do que a força que Deus concederá para essa mesma aprovação. Então, o preparo é igual para todo mundo. Posto isso, que é a ligação com a semana passada, vamos à essência da lição dessa semana. A lição dessa semana começa com voltar no tempo da história, e aqui vai a primeira dica para todo mundo que puder. Vale olhar. Eu já comentei isso em algum, acho que num dos nossos PGs, já comentei isso.
sobre uma série que tem produzida pela Igreja Inglesa, que é a série Lineage, ou Lineage, na forma escrita literal, Lineage, para quem quiser procurar, é, que é Linear Journey, que é a série inglesa que foi produzida para descrever a história do cristianismo, principalmente a história do cristianismo, até o tempo profético atual. Ela vai reconstituindo a história, mas tem um bloco dessa série que mostra o período dos valdenses, dos huguenotes, o período áureo da Reforma. Vale olhar para a introdução da lição dessa semana e a compreensão da extensão de algumas afirmações na lição dessa semana. Então, quem tiver tempo, tiver condições, dá uma sapiada lá por aquela série, é muito interessante para observar. O Fernando já postou ali no chat, para quem quiser. Vale procurar, está no YouTube, é série gratuita, bem legal de observar. Obviamente vai ter um embate aí, que não toda ela está traduzida, tem uma parte significativa dela que está em inglês, mas tem legenda em inglês, então dá para acompanhar com tranquilidade aí, só ter calma. Mas mesmo que você não compreenda tudo que está ali, uma parte significativa das imagens e do contexto vai ser possível de você compreender e vale um olhar para isso. Feita a propaganda, não por conta da propaganda em si, mas porque a introdução da lição dessa semana nos remete ao tempo dos embates das perseguições medievais, valdenses, huguenotes, etc. Então, vale esse olhar. Se você não tem a condição de observar a série, seja pela questão da língua ou outra questão, abra o Grande Conflito e leia o capítulo que trata disso. Okay? Também vai ser tranquilo para entender a dimensão do que foi tudo isso. Dado este contexto de abertura, vem então as explicações de como isso aconteceu. Então, a descrição que a Bíblia faz dos poderes, ou do poder enquanto apresentação humana, mas dos poderes enquanto influência externa, que exercem esse autoritarismo, exerceram esse autoritarismo no período medieval e voltarão a fazê-lo na história do tempo do fim, representados aí na besta, primeira besta apresentada no capítulo 3 de Apocalipse, e a segunda besta que lhe confere poder depois, na última parte da história, e em contraste com as características do povo de Deus, a primeira das lições da semana dão conta de que esta primeira besta, lá de Apocalipse 13, os primeiros 10 ou 12 versos na sua descrição, em um momento específico da história foi golpeada de morte, mas ela voltará a ser revitalizada e caminhará com um poder cada vez mais intenso até que chegue à sua destruição final. Mas nessa fase em que ela é revitalizada e o seu poder vai se intensificando, as características manifestas no período medieval voltarão à cena. Então, por isso, a lição abre descrevendo que a besta continuará o seu domínio, mas ela também chama a atenção, a lição chama a atenção, para entender o que aconteceu na primeira parte do domínio. Se a gente perceber como a besta agiu na primeira parte, será fácil identificá-la e perceber sua atitude na segunda vez. Se a gente desconhece o que aconteceu na primeira versão, provavelmente seremos pegos de surpresa ou com facilidade de engano na segunda edição. Então, por isso a lição começa voltando no tempo, relembrando algumas profecias. A primeira parte da lição nos lembra de que há um princípio que rege a estrutura de tempo profético, que é o princípio de ano, é uma repetição de algo que já vimos em lições anteriores, e dentro desse contexto traz as duas grandes profecias relativas a esse contexto da manifestação do engano, na sua primeira versão, na profecia das 70 semanas. Lembre que a profecia das 70 semanas culmina com o engano do Império Romano e o ataque do Império Romano a Jerusalém, ao ataque do Império Romano ao Messias, o ataque do Império Romano à verdade central. Na segunda profecia de grande porte de Daniel, que é a profecia dos 1260 dias, aparece a segunda edição disso. Então, a primeira grande edição é o Império Romano, que ataca o Cristo e ataca Jerusalém. A segunda versão desse modelo é a transição do Império Romano para o Império Romano cristão, que é Daniel capítulo 7, na descrição do domínio dos 1260 dias, ou de Apocalipse 13, que descreve a besta dominando por 42 meses. Portanto, é o mesmo poder. O chifre pequeno de Daniel 7
É o mesmo poder de Apocalipse 13, que é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8. Ou seja, o mesmo poder é descrito por 3 vezes na história. Lembrando que, no caso específico de Apocalipse, ele é descrito por várias vezes. Ele é descrito em Apocalipse 11, ele é descrito em Apocalipse 12 e é descrito em Apocalipse 13, o mesmo poder, e depois em Apocalipse 17 de novo. Então, a Babilônia, a besta de Apocalipse nas suas versões, é o mesmo poder do chifre pequeno que aparece em Daniel 7 e 8. Portanto, é o mesmo tempo profético sendo repetido várias vezes, nas formas diferentes. Tempo, tempo e metade de um tempo, forma de 1260 dias, representação de 42 meses. É sempre a mesma referência. Sendo a mesma referência, o que a gente precisa olhar? Como é que isso começou? Como começa o preparo do terreno para o domínio da besta? Se a gente volta no tempo a Constantino, o que a gente percebe? A aproximação de um ataque ao modelo então vigente, então disponível de domínio europeu, leva a uma necessidade. Qual é a necessidade? A de buscar um aliado. E um aliado forte e interessante parece existir dentro do modelo. Então, quando você observa a transição dos poderes na Europa, de Constantino até Justiniano, e os ataques possíveis desses poderes, o que você percebe, na realidade, é um processo maniqueado, um processo intencional de busca de aliança. Portanto, a junção do poder religioso romano-cristão com o poder estatal romano, ela se dá por um jogo de conveniências. Daí a aparente conversão de Constantino ao cristianismo, a sua vitória nas batalhas e a aliança que ele faz. Constantino, percebendo que a unidade do império é algo necessário, ele junta os fenômenos cristianismo e império numa mesma cultura de observância religiosa, e isso produz unidade. Essa unidade tem como ponto central a ideia de um dia comum de adoração. E essa é uma parte interessantíssima da ação de Constantino, porque ela está ancorada numa necessidade pessoal imperial e conveniência social de unidade, o que produz a autoridade sobre o império. Então, a proposta de unificação ao redor do domingo, logo depois da conversão de Constantino, ou pseudo-conversão de Constantino, é esse ponto de ancoragem da unidade. Isso fortalece um grupo específico dentro da fé cristã que fez aliança com o império fugindo das perseguições. Então, se você olha a sequência, ele retira o ponto de divergência entre o Império Romano e o cristianismo, emitindo um edito de paz, 313, na sua pseudo-conversão. A paz tem um preço. Qual é o preço? A sedição do cristianismo à unidade em torno de um paradigma, a observância do domingo. Algo que acontece logo depois, em 321. Esta unidade artificial, ela é conveniente para Constantino, mas também é conveniente para os cristãos que não queriam a perseguição. Volte ao texto inicial da lição e o que diz lá, quando termina o texto. Apocalipse 13, verso 10 diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Com o que Constantino conta ao propor a observância do domingo? Ele conta com o medo dos que estavam sendo perseguidos. E a superficialidade da fé daqueles que estavam sendo perseguidos faz o campo fértil para a sedição dos mandamentos de Deus. E aí, em 364, a igreja se reúne e vota a observância do domingo como doutrina da igreja cristã. Ou seja, Constantino faz uma aposta de unidade e essa aposta dá certo porque a fidelidade do povo de Deus é posta à prova e a superficialidade da fé faz com que o povo de Deus ceda a essa questão. E o pior, cede criando uma doutrina. A doutrina de que o domingo é o dia de comemoração da nova dispensação do Novo Testamento de ressurreição de Cristo. Em 538, o que vai acontecer? Justiniano, que é o imperador, dá ao bispo de Roma o papel de defensor da fé. Isso é possível por quê? Porque
Constantino, agora cuidando das questões do império, vai se distanciando do contexto europeu e se concentrando no lado oriental. Isso abre espaço, abre um vácuo de autoridade no mundo europeu. E esse vácuo é preenchido pela autoridade romana cristã, o que resulta lá em 538 na autoridade absoluta do cristianismo, na imposição do decreto de Constantino, estabelecendo o bispo de Roma como o unificador da fé na Europa inteira e, consequentemente, a junção de autoridade no vácuo deixado de Estado e fé, Estado e Igreja. O resultado, se estabelece a profecia de Daniel, e por 1260 anos esse domínio absoluto segue em marcha. Ao fim desse processo, lá em 1798, acontece a inversão. O Papa Pio VI vai ser preso pelos exércitos napoleônicos, liderados pelo general Berthier, e o bispado cristão recebe o seu golpe de morte descrito em Apocalipse, lá no capítulo 13. O problema é que esse golpe de morte não é definitivo. O poder voltaria a governar. E quando a gente olha Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, e olha isso vinculado às manifestações apresentadas em Apocalipse, a gente entende a extensão desse poder na sua revitalização. Quando é manifesto o homem do pecado e a apostasia volta a ser a propagação. Aquilo que foi a origem é o que voltará a ser o ponto de ancoragem. Se a autoridade da fé cristã, no sentido da sua deturpação, estava baseado na unidade ao redor do domingo, ela voltará a ser o ponto focal no fim da história, para produzir a mesma unidade. Portanto, o discurso vai ser o mesmo. A liberdade, a unidade, a pacificação, a tranquilização do ambiente social. Assim como o evento gerador também será o mesmo. A necessidade dos modelos imperiais ou dos modelos estatais de um ponto de convergência de pacificação. Alguém que seja neutro ao sistema. Percebe? Aqui a gente tem guerras acontecendo e é necessário alguém neutro para estabelecer a unidade. No fim dos tempos, a gente tem conflitos acontecendo e é necessário alguém neutro para estabelecer unidade. Daí a questão do porquê os 10 chifres, que aparecem lá em Apocalipse 17, e a estrutura da segunda besta, que aparece em Apocalipse 13, a segunda parte, conferirão tão gratuitamente poder à primeira besta. É um jogo de conveniências, em que o Estado necessita de um apoio para a unidade social e coloca alguém neutro para ser o articulador dessa unidade, do mesmo jeito que Constantino fez e que Justiniano fez. É a repetição do modelo. Não há nada diferente nisso. E, obviamente, de bom grado, a besta aceitará esse poder e exercerá sua autoridade sobre toda a terra. Quando a gente olha a sequência dessa estratégia de Satanás, é o que vocês vão encontrar lá na lição de terça-feira, há algumas alusões importantes. E essa lição ela é crucial, tanto essa quanto a sequente, ela é crucial para entender a mecânica disso. Ela já começa dizendo assim, Marfine traz um contexto atual. Pesquisas revelam cada vez mais um crescente desprezo, falta de confiança às instituições e governos. O que significa que as instituições e governos estão perdendo autoridade, porque o povo está colocando em descrédito essa autoridade. O que significa que há a necessidade de alguém que articule poder outra vez para a credibilidade voltar. É o cenário perfeito sendo desenhado para o autoritarismo surgir outra vez. A credibilidade imperial estava em xeque, o bispo de Roma é colocado como articulador para a credibilidade imperial, e ele passa a colocar reis e retirar reis na Europa. A mesma coisa está acontecendo hoje, e é necessário alguém que tenha credibilidade para articular tudo isso. Portanto, o cenário começa a se montar, enquanto desenho geral. Óbvio que a perda de credibilidade nas instituições faz com que o caos em várias áreas comece a acontecer. Caos econômico, caos social, violência, etc. E é necessário alguém que articule a pacificação de tudo isso. Na sequência, João descreve lá em Apocalipse 17 alguns pontos importantes que é, a lição de terça-feira vai trazer à tona. Quais são eles? Primeiro, os poderes políticos têm sempre um mesmo propósito, ou manifestam o mesmo propósito ao oferecerem à besta o seu poder e autoridade. Segundo,
esse conglomerado de erro lutará contra Jesus e contra o Cordeiro. Afinal de contas, o articulador é aquele que assume as funções do Cordeiro, portanto, ele estará lutando contra. E terceiro, na última batalha da terra, Cristo e os seus seguidores vão ser triunfantes. A besta perde, Jesus vence. Portanto, três características importantes do final da história. Primeiro, que há unidade na articulação de poder absoluto. Segundo, que há um foco de atenção, a luta contra Cristo. Embora ela não seja uma luta aberta, ela é uma luta velada. Não vai surgir ninguém dizendo somos contra Cristo, pelo contrário. Mas as doutrinas de Cristo serão o alvo. Terceiro, a gente já sabe quem vence. Portanto, não há motivo de desespero. Embora seja difícil, embora seja complicado, embora seja sutil, a gente já sabe quem sai vitorioso no final. E aí um outro texto interessantíssimo que aparece na sequência desse, diz assim: o contínuo fortalecimento da santidade do domingo no quarto século foi um movimento político e religioso calculado para unir o império em um tempo de crise. Da mesma forma, no final da história, o fortalecimento do domingo será a articulação de unidade dos povos para esse mesmo fim. Ou seja, o domingo não é uma questão de contrariedade ao mandamento de Deus ou de obrigatoriedade de sistema único religioso. O domingo é só o ponto de convergência da unidade social. Por isso o discurso sempre é bem aceito. Nenhum romano foi convidado a se converter ao cristianismo no tempo de Constantino. Eles continuavam adorando o Deus Sol, mas no mesmo dia que os cristãos adoravam o seu Deus. Assim como ninguém vai ser chamado a abandonar suas religiões, apenas serão chamados a unir-se numa mesma direção. E esse é o apelo social. Portanto, aqueles que têm desenvolvido características de crenças sociais, crenças na autoridade secular, esperanças baseadas na autoridade secular, serão facilmente enredados nesse momento. Afinal de contas, a aparência que o engano vai tomar é de um amor cristão. Unidade entre as pessoas, paz entre as famílias, prosperidade. E aí a Bíblia adverte de forma muito clara: quando anunciarem paz e segurança, haverá repentina destruição. Na sequência, a lição ainda traz um outro texto dizendo assim: em um momento de crise, quando o mundo está assustado, sofrendo com medo, as pessoas estarão desesperadas por alguém que traga estabilidade e proteção. Portanto, o caos gera a necessidade do Messias. E surgirá então aquele que fará esse papel. O que é a marca da besta? Lição de quarta-feira vai tratar disso e, na sequência, a forma como isso se interpõe à verdade de Deus, que é a lição de quinta-feira. O que é a marca da besta e como ela se manifesta? Se a gente observar, a marca da besta tem a ver com adoração. Adoração tem a ver com o dia imposto de guarda. Portanto, qual é a marca da besta? Ela é auto-evidente dentro do contexto. Do mesmo jeito que ela foi assim no período medieval, ela será assim no período final. A adoração e devoção a um sistema humano de crenças é o que marca o fim da história, a adoração a um sistema humano de crenças. O centro desse sistema humano de crenças é um dia de comemoração, que se contrapõe ou surge como modelo antagônico do dia de Deus. Como a gente está falando de selos e de sinais, uma coisa interessante que aparece no selo da besta é que o selo da besta é uma imposição sem livre-arbítrio. Apocalipse 13 descreve, na sua segunda parte, que isso será imposto a todos os homens na fronte e na mão direita, no sentido de convencimento direto e no sentido de obrigação direta, ou seja, autoritarismo imposto. A força de trabalho e a força de vontade estarão a serviço desse poder. Olha que coisa interessante quando a gente vê o contraste com o selo de Deus. O selo de Deus só é na fronte, não na mão direita. Deus continua mantendo o livre-arbítrio disponível ao humano. Não há autoritarismo sobre a escolha, ou seja, a escolha é uma decisão humana. Então, o ser humano se convence de Deus ou se convence do mal. Uma vez convencido do mal, se torna escravo dele, o sinal na mão direita. Uma vez convencido de Deus, somos libertos. Essa é uma coisa interessante de se perceber
no contraste entre os dois modelos. Outra coisa que aparece enquanto referência é quem está por trás do poder. Então, do mesmo jeito que a igreja medieval esteve por trás do poder, é ela quem vai ser recuperada e exercer sua autoridade numa forma radical no fim dos tempos. Há um texto do Grande Conflito que está na lição de quarta-feira, também vale uma atençãozinha e vale atenção ao capítulo, inclusive, se quiserem depois ler. Diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação, desprezo à autoridade e serão acusados de deslealdade ao governo. Sem entrar nas apologias todas que já vivenciamos nos últimos 3 anos, a gente viu uma pálida ideia do que isso significa. Bem pálida. Nas manifestações as mais diversas, independente das questões ideológicas envolvidas, das questões de crenças pessoais envolvidas nos sistemas e nas estruturas, a gente viu nitidamente o que é a estrutura inteira de um modelo único de fala no mundo e alguns divergentes se manifestando a isso. Se tornaram alvos do mundo inteiro e continuam sendo alvos do mundo inteiro até hoje. Mesmo tendo já decretada o fim da pandemia, ainda é tempo de sacrificar aqueles que foram divergentes naquele período. E aqui estamos falando simplesmente de um assunto secular. Agora, imagina quando esse assunto envolver todas as questões estruturais da sociedade. Levantar-se contra isso será análogo a você querer andar sem máscara no período da pandemia. Só para entender o que é o peso da humanidade contra um, contra dois, contra 5 pessoas. Então, se alguém tem dúvida de que a humanidade tem essa condição de exercer esse nível de poder, assim será. Agora, o que me chama a atenção é que aqueles que ancoram no discurso das narrativas estruturais e institucionais do mundo as suas crenças pessoais e não no estudo pessoal da verdade, facilmente acharão que aquele mesmo modelo tem o mesmo discurso: paz, unidade e cristianismo. Por isso a Bíblia descreve, e o Espírito de Profecia amplia isso, os maiores algozes da fé no período do remanescente não serão de fora. Serão pessoas que ocuparam as fileiras do remanescente e que divergem deles por terem uma fé que não é inabalável, por terem uma fé que é superficial e terem as suas esperanças ancoradas em outro sistema que não a verdade. Serão facilmente enredados pelo discurso social e serão os maiores inimigos da fé. Essa é a parte triste do modelo, mas é uma parte real dentro do desenho. Ainda tem um texto na sequência que está lá no American Catholic Quarterly Review, que diz assim: a Igreja de Roma afirma que domingo é a marca da sua autoridade. Aí vem o texto. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela, e o ato é uma marca de seu poder e da sua autoridade eclesiástica em questões religiosas. E perceba que isso aqui é uma afirmação oficial da Igreja. Não é um texto externo. Ou seja, um dos grandes problemas decorrentes da paralisação do protestantismo do século XV, XVI e XVII é que os discípulos do protestantismo pararam de estudar e mantiveram parte das tradições que foram impostas pelo modelo medieval como parte das suas crenças. Por isso a unidade será simples no final da história. Por isso a expressão das mensagens angélicas é: sai dela, povo meu. Porque dentro do sistema resultante da estrutura medieval, ainda há sinceros, que só não têm acesso à verdade porque aqueles que os lideram bloquearam a verdade, pararam de estudar a verdade e mantiveram sistemas doutrinais com parte da falsidade medieval dentro deles. Porém, os sinceros de Deus terão a oportunidade, e no fim da história, quando o embate se der, perceber que a verdade estava disponível, eles só não tiveram o acesso. E então, na sua sinceridade, vão converter-se a Deus. Qual é o teste final de tudo isso? O teste final é a autoridade de Deus. Então, lembra que, do mesmo jeito que há um sistema do engano, há a manifestação do selo de Deus. E o selo de Deus tem referências. Primeira referência: o selo de Deus descreve quem é aquele que selou. Êxodo 20, verso 10. O Senhor seu Deus. Segundo elemento
importante de um selo governamental na proposta do selo de Deus é que ele tem o título de quem selou, o Criador. Êxodo 20, verso 11. E o terceiro, ele tem a referência de território, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. A referência do selo de Deus mostra quem é o sujeito que sela. O sujeito que sela tem título para isso, é o Criador. Ele está definido quem é, o próprio Deus. E ele tem território, que é dele, a terra, por inteiro. Então, o que é interessante no contraste entre o selo verdadeiro e o sinal de contrafação, o selo falso, a marca da besta, versus o selo de Deus, é que um tem autoridade no fato de que ele criou os céus e a terra, o outro usurpou essa mesma autoridade e ocupou um terreno que não é seu. Lembram de Satanás quando ele chega no céu, no caso de Jó? Ele bate no peito e diz: Eu venho da terra, de rodear a terra e passear por ela. O que Satanás está dizendo para Deus quando Deus questionou: de onde você está vindo? Em outras palavras, que autoridade você tem para estar aqui? Você não representa ninguém. E Satanás bate no peito e diz: Eu represento a terra que é minha. Esse mesmo Satanás é o que no alto do monte, levando Cristo nas suas tentações, diz: Tudo isso te entrego, como se fosse dele. Se prostrado, reconhece que eu sou o dono, ou seja, me adorares. Satanás usurpou e aqueles que lhe servem têm essa mesma autoridade. Por isso, o dragão, a besta, eles têm as mesmas características, porque ele lhes confere poder. A lição termina com o texto do Testemunhos, vale a leitura, vou terminar com ele. Quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra mão ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. Entendem o que está nos detalhes dessa afirmação? Há detalhes importantes para serem observados aqui. Primeiro, quem estende os braços? O protestantismo. E liga quem? Imortalidade da alma, espiritualismo. E romanismo, observância do domingo. Esses dois elementos estão presentes dentro do protestantismo, e por isso ele consegue dar a mão para os dois sistemas. Porque o protestantismo, na sua versão moderna do pentecostalismo, guarda todas as características do espiritualismo dentro dele. E o protestantismo manteve do catolicismo a observância do domingo, portanto, ele consegue dar a mão para os dois e fechar esta aliança tríplice. Entenderam agora os estratagemas, as doutrinas de Satanás, a ligação das últimas 3 lições de escola sabatina que vimos? Além disso, o que aparece aqui como texto? Eles influenciarão a América. Por quê? A América é o berço do protestantismo na sua versão de fuga da Europa. E a América que defendeu a liberdade vai alterar as bases da sua liberdade, os princípios da sua Constituição. E os princípios da Constituição americana não estão na Constituição, estão na Declaração de Independência. Para quem já leu a Declaração de Independência alguma vez, vale esse olhar. Para quem não leu, lá está dito em quem a América acredita. A América não é um país secular. Ela é um país que crê em Deus como Criador. Está na base da sua Declaração de Independência. Ela crê na liberdade de pensamento e doutrina e na liberdade de fé. Ela romperá com essas bases para definir a obrigatoriedade de um sistema e fornecerá o seu poder a um outro poder. Apocalipse 13, segunda parte, descreve isso. Mas há uma coisa interessante que aparece aqui, que sempre me chama a atenção quando eu leio esse texto. Que ela diz assim, ela não abandonará só a questão dos valores religiosos que a fundamentaram, mas diz os princípios da sua Constituição que fizeram deles um governo protestante e um governo republicano. Essa é uma questão importante. Não no sentido de dizer quem é que vai estabelecer poder ou quem vai estar dominando a América quando isso acontecer, mas há algo importante que é listado aqui. Alguns às vezes perguntavam, por que que um sujeito tão esclarecido como o nosso cirurgião
neurocirurgião americano, Ben Carson, é republicano. Porque por dois motivos importantes ele é republicano. O primeiro deles é este que está aqui, que é no republicano que estão os princípios da fé protestante. Em segundo lugar, pela cor da pele dele, porque é entre os democratas que estão os líderes da Ku Klux Klan. Aqueles que advogam ser defensores da sociedade, da democracia, etc., na realidade nunca o foram. São os defensores do nivelamento e autoritarismo. Enquanto os republicanos foram aqueles que pagaram com a vida pela liberdade de fé e doutrina na América. Do mesmo jeito que a dissimulação acontece lá, ela acontece no mundo inteiro. E por isso a minha preocupação com os modelos ideológicos que apologeticamente defendem uma postura de unidade social, proteção social. Isso é uma falsidade, nunca foi verdade. Sua intenção sempre foi o autoritarismo e sempre será. O dia que eles forem mais fortes do que os valores republicanos, a América rui com seus valores e o bispado recebe o seu poder. Isso é algo para a gente prestar atenção sempre, porque a advertência aqui não é retórica. Bem longe das discussões de ideologia política, a questão aqui são os fundamentos da fé. E isso é importante, de se manter sempre à vista, quando a gente toma decisões de confiança e depósito de confiança em poderes seculares. Lembre-se que as bases, independente do fato de crenças religiosas dos poderes seculares, a base da defesa da liberdade é o que sempre deve tomar conta da nossa postura. E isso é uma das coisas preocupantes em relação à advertência ao povo de Deus. Portanto, o fundamento na verdade, a busca da palavra de Deus é o que permitirá perceber a diferença desses sutis elementos que diferenciam a verdade de Deus dos enganos de Satanás. Que Deus nos abençoe no aprofundamento do estudo da lição dessa semana e que a gente possa, entendendo tudo isso, tomar as precauções necessárias no sentido do preparo para o enfrentamento de todas essas questões. Bom restante de estudo para vocês. Boa semana para todos. Nos encontramos depois. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, de todos os problemas que enfrentamos num mundo que concorre para o mal e tem as suas bases na sedição de Satanás, te agradecemos porque ainda temos a fonte da verdade, a tua palavra e a presença do teu Espírito conosco, nos ajudando a compreendê-la e principalmente a vivenciá-la em nossa vida. Dá, Senhor, que esse poder do Espírito se manifeste cada vez mais fortemente em todos nós e possamos estar prontos para o exercício último da missão, que é a proclamação como atalaias do último convite divino ao mundo, para que saiam de Babilônia e sejam participantes da graça de Cristo e da salvação em Cristo e não dos flagelos que estão postos para a Babilônia. Isso é o que te pedimos, confiamos nos méritos de Cristo e em nome dele que oramos. Amém.